você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fial, professor de matemática e raciocínio lógico, e na aula de hoje, galera, vamos falar sobre o Teorema de Tales, galera. O Teorema da Proporcionalidade. Observem que é um assunto muito recorrente em alguns concursos públicos e algo simples de ser resolvido. Basta nós entendermos essa teoria da proporcionalidade. Beleza? Vem comigo então. Então vamos falar hoje sobre o Teorema de Tales. O que nós preparamos para a aula de hoje, galera? Na aula de hoje nós vamos trabalhar o conceito, do Teorema de Tales. Vamos falar dessa relação teorema e proporcionalidade. Vamos falar o que é uma reta paralela, o que é uma reta transversal, que é importante nós entendermos isso. Vamos também dar um gancho na semelhança de triângulos, que usa de conhecimento de proporcionalidade, que é o Teorema de Tales. E, como de praxe, vamos encerrar nossa aula resolvendo alguns exercícios de variadas bancas aí. Beleza? Vem comigo então. Galera, o que nós temos que levar em consideração para entender este teorema? Esse teorema, como eu descrevi aqui, ele é um dos teoremas mais famosos. E aí, quando eu digo famoso, entenda-se, importante de ser aprendido. Por quê, galera? Por conta de que, com muita frequência, isto é cobrado nos mais diversos concursos aí. Quando esse assunto é pauta de edital, sempre cai uma questão envolvendo o Teorema de Tales. Então, nem sempre vai aparecer a palavra Teorema de Tales. Pode aparecer Teorema de Proporcionalidade, pode aparecer Teorema de Tales, pode aparecer semelhança de triângulos. Então, essas três associações, elas fazem referência ao mesmo teorema. Entendendo um, você entenderá os demais. Beleza? E aí existe também uma relação da trigonometria com o Teorema de Tales, que em algumas situações nós podemos associar conhecimentos trigonométricos com o Teorema de Tales. Eu posso usar um ou outro na hora de resolver também. Beleza? Bom, então eu quero que você associe o quê? Teorema de Tales é o teorema da proporcionalidade. Aí a gente vai entender o que é ser proporcional, beleza? Porque essa palavra que vai ser muito usada aqui, ela precisa ser bem compreendida. Ser proporcional não quer dizer exatamente igual, tá? Proporcional, uma coisa vai ser proporcional à outra quando, tipo assim, se uma aumenta na proporção de 2, a outra também aumenta na proporção de 2. Então, aí eu estou tendo uma proporcionalidade. Então, pode haver tanto um aumento quanto uma diminuição, ok? Isto que é proporcionalidade. E aí, se eu pego um determinado valor, vamos supor aqui, um valor A, e divido ele por um valor B, e pego um valor C, e divido por um valor D, e esses valores aqui são exatamente iguais, olha só, ao dividir A sobre B, eu encontro X. Ao dividir C sobre D, eu também encontro X. Então, eu digo que A dividido por B é proporcional a C dividido por D. Só para a gente relembrar a ideia de proporcionalidade. Bom, depois a gente vai destacar mais quem é esse A, quem é esse B, o C e o D. Tranquilo? Bom, então, Teorema de Tales é o teorema da proporcionalidade. Bom, para nós entendermos esse teorema, vamos compreender esta figura aqui. Então, eu tenho aqui 3 retas, R, S, T, e tenho mais 2 retas A e B, ok? Isso aqui é um conjunto de retas paralelas e 2 retas cortadas por 2 retas transversais, beleza? Bom,
R, S e T são retas paralelas, A e B são retas transversais. Para a gente entender melhor isso, quando eu faço o cruzamento de uma reta paralela com uma transversal, olha aqui, o cruzamento da reta R com a reta A, eu determinei o ponto A, e o cruzamento da reta R com a reta B, eu determinei o ponto A'. Então, esse ponto é exatamente a intersecção de uma reta com a outra. Então, cada um desses pontos representam a intersecção entre duas retas. Beleza. Bom, definindo o que é reta paralela. Veja bem, gente. Duas retas são paralelas conceitualmente quando elas não têm nenhum ponto em comum. Quando que prolongadas infinitamente, elas nunca irão se cruzar. Então, vai sempre caminhar uma ao lado da outra. Então, elas são chamadas de paralelas. Quando elas se cruzam, elas são chamadas de concorrentes. Beleza? Então, duas retas são paralelas quando não existe ponto em comum entre elas. Ok? Bom, mas o que é um feixe de retas paralelas? É um conjunto com várias retas paralelas uma à outra. Então, quando eu apresentei aquele primeiro desenho, o feixe de retas paralelas está contido aqui, entre R, S e T. Então, R, S e T constituem um feixe de retas paralelas. Então, nós dizemos que feixe de retas paralelas é um conjunto de duas ou mais retas paralelas. Aliás, mais de duas, né? Porque só duas são somente retas paralelas. Para ser considerado feixe, tem que ser um conjunto de mais de duas retas paralelas entre si. Beleza? Então, RST, feixe de retas paralelas. E retas transversais, gente? As retas transversais, elas são retas que interceptam todas as retas do feixe de retas paralelas. Então, qualquer reta que interceptar o feixe de retas paralelas, elas são chamadas de retas transversais. Então, nesse exemplo que eu dei, A e B são chamados de retas transversais. Observem que A intercepta as três retas R e ST e B também intercepta as três retas R e ST. Tranquilo? Agora que a gente entendeu o que é reta paralela, o que é transversal, e o que é feixe de retas paralelas, fica mais fácil para a gente entender a definição do teorema. Porém, vamos dar algumas outras denominações aqui. Nós precisamos entender a nomenclatura. E eu faço questão de detalhar isso, galera. Por quê? Porque o exercício ele vai usar uma linguagem matemática específica. E se você não conhecer essa linguagem matemática específica, você fica meio que bugado na hora de interpretar o exercício. Beleza? Então já sabemos o que são retas paralelas, feixe de retas paralelas. No caso aqui eu tenho duas transversais, que é A e B. O que eu tenho aqui agora? Os pontos, gente. Então, A linha, B linha, C linha, D e D'. Esses pontos, eles são chamados de pontos correspondentes. Olha só, A é correspondente de A', B é correspondente de B', C é correspondente de C' e D é correspondente de D'. Veja bem, conceituando então pontos correspondentes. Pontos correspondentes são pontos localizados na mesma reta, e são pontos originados pela interceptação da transversal com a reta paralela. Então, eu tenho uma reta paralela, que no caso ali é a reta R. Aí, essa reta R, ela está sendo interceptada por duas outras retas, A e B. E A intercepta no ponto A, B intercepta no ponto A'. Observe que tanto A quanto A' estão sobre a mesma reta. Então, nesse caso, A e A' são pontos correspondentes. A mesma coisa ocorre com B e B', com C e C', com D
e D'. Então, pontos localizados sobre a mesma reta, tá? São chamados de pontos correspondentes. Tranquilo? Bom, além de pontos correspondentes, nós temos um outro agente aqui, que é o segmento. Bom, reta. O que é reta? Reta é um conjunto infinito de pontos. Então, a reta ela é infinita. É um conjunto infinito de pontos que se ordenam. Então, eu tenho um ponto seguido do outro, eu formo uma reta. Beleza. A reta não tem início, a reta não tem fim. Tranquilo? Agora, segmento de reta. O que é um segmento de reta? É uma parte de uma reta, é um pedaço de uma reta. É como se nós pegássemos uma tesoura e cortássemos e pegássemos só um pedaço dessa reta. Portanto, eu sei aonde inicia e eu sei aonde termina. O segmento tem início e tem fim. A reta não tem início, não tem fim, ela é infinita. Beleza? Já o segmento não. Ele tem início e tem fim. E o segmento, o seu início e o seu fim é caracterizado por um ponto. Então, eu tenho um ponto que marca o início do segmento e eu tenho um ponto que marca o final desse segmento. Tranquilo? Então, toda vez que eu falo de segmento, eu já associo. Eu tenho um ponto inicial e um ponto final. Beleza? Bom, olhando para esse conjunto representado aqui de retas, eu tenho que A e B, esse trecho aqui, ó, entre A e B é um segmento. Entre A' e B' é outro segmento. Eu tenho aqui, entre A e C é um segmento. A' e C' é outro segmento. A e D é um segmento. A', D' é outro segmento. C', D', B', C'. Então, eu posso formar vários segmentos aqui. Tranquilo? Então, segmento é uma parte da reta que sai de um ponto ao outro, ok? Isso que é um segmento. Bom, o que nós temos aqui é que quando eu tenho um feixe de retas paralelas e elas são interceptadas por transversais, elas irão formar segmentos correspondentes. Então, observe que AB é correspondente a B'. BC é correspondente a B', C'. AC é correspondente a C'. AD é correspondente a D'. Isso é correspondência. Então, conceituando, transformando isso numa definição, nós podemos dizer que dois segmentos serão correspondentes quando estiverem localizados entre um mesmo par de retas paralelas. Observe que para que tenha retas paralelas eu tenho que ter um par, tenho que considerar duas. Então, o segmento que estiver localizado entre o mesmo par de retas paralelas é chamado de segmento correspondente. Beleza? Então, se eu pegar, por exemplo, o par R e S, pegar essas duas, qual é o segmento que está compreendido entre R e S? AB e a linha B'. Então, esses dois são correspondentes. Se eu pegar como referência R e T, esqueçam S. Eu vou pegar a reta R e a reta T. Quem está entre R e T? A linha C' e A e C. Então, esse segmento AC é correspondente ao segmento A' C'. Se eu pegar R e U como referência, qual é o segmento que está entre R e U? O R vai do A' até o U, que é D'. E aqui vai do A até o D. Então, AD é correspondente de A', D'. Entenderam isso? Então, repetindo, dois segmentos são correspondentes quando eles estiverem localizados em retas transversais, né, diferentes, mas entre o mesmo par de retas paralelas. Tranquilo? Beleza, galera. Agora que a gente já sabe essa definição, a gente tem mais propriedade aí
para definir o Teorema de Tales. O que diz o Teorema de Tales aí? O Teorema de Tales diz o seguinte, ó. Vou dar dois conceitos aqui do Teorema de Tales. Ele pode ser interpretado como sendo um feixe de retas paralelas interceptados por segmentos transversais que formam segmentos de retas proporcionais correspondentes, tá? Então esse é o primeiro conceito. O segundo conceito, né? Se eu tenho duas retas transversais que interceptam um feixe de retas paralelas, ou seja, mais de duas retas paralelas, né, entre quaisquer segmentos, será igual à razão do segmento correspondente com a outra transversal. Então, são dois formatos aqui de definição. Em tese, nós dizemos o seguinte: como que eu traduzo o Teorema de Tales? Se eu tenho um feixe de retas paralelas, um conjunto de mais de duas retas paralelas, e essas retas são interceptadas por duas ou mais retas transversais, os segmentos formados entre essas retas paralelas serão proporcionais. Tá? Os segmentos formados entre essas retas paralelas correspondentes, faltou colocar essa palavra, porque a proporcionalidade implica em ter correspondência, então eu só posso comparar os correspondentes. Então, o segmento de reta correspondente, tá, serão proporcionais. Beleza? Bom, mas vamos entender na prática como que isso funciona. O que quer dizer essa proporcionalidade? Então, eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Eu tenho aqui um feixe de retas paralelas, né? RSTU, 4 retas, interceptadas por duas retas transversais, A e B, beleza? Os segmentos formados foram A, B, C, D, A', B', C', D'. Tranquilo? Eu vou mostrar para vocês agora como que se faz essa comparação, esta relação de proporcionalidade de acordo com o Teorema de Tales. Então, Tales disse o seguinte, que um feixe de retas paralelas forma segmentos correspondentes proporcionais. Então, de acordo com esse teorema da proporção, nós temos aqui, por exemplo, se eu pegar o segmento AB, que seria esse trecho aqui, entre A e B, e dividir esse segmento pelo segmento BC, olha só, estou dividindo AB por BC. Quando eu falo dividir AB, gente, eu estou fazendo referência à distância do ponto A até o ponto B. Determinar um segmento é determinar a medida desse segmento. Então, quando ele fala assim, qual a medida do segmento AB? Ele quer saber qual é o tamanho, o comprimento desse segmento. Tranquilo? Determinar um segmento é determinar o seu comprimento. Então, se eu pegar o comprimento de AB e dividir pelo comprimento de BC, ele tem que me dar o mesmo resultado que a divisão dos segmentos correspondentes. Quem é correspondente a AB? A linha B'. Quem é correspondente a CD? No caso aqui, CD. Eu tenho a linha B' e C', D'. Olha só, ó, a correspondência estabelecida. Eu peguei AB e dividi por CD. Então, eu peguei a medida desse segmento e dividi por esse. Como, de acordo com o Teorema de Tales, e eles são proporcionais, então, ao dividir a linha B' por C', D', terá que me dar a mesma resposta. Por isso, a expressão de igualdade. Ok? Para indicar a proporcionalidade entre eles. Tranquilo? Vamos ver uma outra situação. Vou pegar um outro segmento agora. Vou pegar agora o segmento AC e vou dividir pelo segmento AB. AC, galera, olha só, ó, a distância de A até C. Beleza? Vou dividir pela medida do segmento AB, a distância de A até B. Então, eu pontilhei aqui. Estou dividindo a distância de AC pela distância de AB. De acordo com o Teorema de Tales, eu posso efetuar a mesma divisão
dos segmentos correspondentes. Só que observem, galera, a ordem estabelecida, que se você não se atentar à ordem, você erra de bobeira esse exercício. Eu coloquei AC sobre AB. Então aqui eu vou ter que pegar o correspondente de AC, que é a linha C', e vou dividir por quem? Por a linha B'. É exatamente esse o procedimento. Quem está em cima tem que ser o correspondente do que está do outro lado. Quem está embaixo é o correspondente do que está do outro lado da igualdade. Se acaso você faz a inversão disso aqui, ferrou tudo, você errou. A proporcionalidade tem que ser garantida através da ordenação respectiva. Tá? Quem você manteve em cima? AC, então é a linha C'. Quem você manteve embaixo? AB, então é a linha B' do outro lado, que é o correspondente. Tranquilo? Feito isso, é só substituir os valores. Vocês irão verificar que a resposta será a mesma. E é óbvio, tem que ser a mesma. Por quê? Porque se não for a mesma, eles não serão proporcionais. E o teorema de Tales, ele garante a proporcionalidade. Beleza? Olha só uma outra situação aqui, ó. Vou pegar agora o segmento AC, de A até C. Tá aqui. Vou dividir por BC. Então, vou dividir por esse trecho aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou pegar a linha C' e vou dividir por B'C', que são os correspondentes. Tranquilo? Ah, professor, eu posso pegar qualquer segmento e dividir pelo outro? Pode. Desde que você mantenha a mesma relação do outro lado da igualdade. Que ao pegar os correspondentes, você mantenha a mesma ordenação de razão de divisão. Tranquilo? Mas você pode pegar qualquer um. Eu poderia pegar a B sobre a D, desde que eu pegasse a linha B' sobre a linha D'. Sem problema nenhum, tá? Bom, então a dica lá que é a seguinte, galera, olha só. No caso de mais de duas retas transversais, eu dei exemplo só com duas transversais. Professor, e se eu tiver mais? 3, 4 transversal? O que acontece? Interceptando o feixe de retas paralelas, galera, o teorema de Tales é aplicado da mesma forma. Da mesma forma. Porque os segmentos proporcionais, eles são proporcionais entre 2, entre 3, entre 4 transversais, entre 5 transversais. Não importa quantas retas transversais você tenha. Os segmentos correspondentes serão sempre proporcionais. Tranquilo? O que você só tem que estar atento é que a correspondência, para ser mantida, tem que estar entre o mesmo par de retas paralelas. É só isso que você tem que observar. Agora, se tiver 2, 3, 4 transversais, basta você considerar o segmento correspondente entre o par de retas paralelas. Beleza? Vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu tenho aqui essas retas aqui, R, U e V. Então, R é paralelo a U, que é paralelo a V. Beleza, são retas paralelas. Eu tenho 3 retas transversais aqui, ó. Eu tenho essa reta que eu chamei de T, essa que eu chamei de T2 e essa que eu chamei de T1. Lembrando que toda reta transversal tem um ponto de intersecção com um feixe de retas paralelas. Olha aqui, ó, eu tenho um ponto de intersecção aqui, um ponto de intersecção aqui, um ponto de intersecção aqui, 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 aqui e aqui. Beleza? E aqui também, ó. Sendo assim, galera, eu preciso agora observar quem são os segmentos correspondentes. Então, eu disse para vocês que um segmento, para ser correspondente do outro, ele tem que estar localizado entre o mesmo par de retas paralelas. Então, aqui na reta T, quem é o segmento que está entre R e U? É o segmento E. Na reta T2, é o A. Na reta T1, é o segmento C. Entre as retas U e V, quem é o segmento que está entre elas da reta T? É o segmento F.
Da reta T2 é o segmento B, da reta T1 é o segmento D. Beleza? Então esses segmentos eles são correspondentes porque estão localizados entre o mesmo par de retas paralelas. Beleza. Atentados a isso, vamos montar agora a proporcionalidade. Então eu posso dizer diante disso que se eu dividir A por B, ou seja, o segmento A dividido pelo segmento B, vai me dar a mesma resposta que eu dividir o segmento C pelo segmento D. Por quê? Porque, de acordo com o teorema de Tales, eles são proporcionais. Eu poderia dividir também o segmento E pelo segmento F, me daria a mesma resposta. Observem, galera, e esse cuidado você tem que tomar, porque é muito comum, às vezes, de repente, o aluno inverter. Ó, se eu coloquei A sobre B, eu tenho que manter C sobre D. Eu não posso colocar o contrário. Então, aqui, quem tem que ficar em cima é o E. E sobre F. Porque E é o correspondente do A. F é o correspondente do B. Se o A está em cima, o C tem que estar em cima. Se o B está embaixo, o D tem que estar embaixo. Ok? Uma outra relação, então, A sobre B é igual a E sobre F. Beleza. Outra relação. Eu posso pegar um segmento e dividir pela soma de outros segmentos. Olha só, eu peguei o segmento A e dividi pela soma de A com B. Olha só, A dividido por A mais B. Posso fazer isso, professor? Posso, sem problema. Agora, ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual a C, porque C é o correspondente do A, dividido por quem? Pela soma de C mais D, que é a correspondência. Eu não somei A mais B, então eu somo C mais D. A mesma coisa eu posso fazer com a reta T. Pego o segmento E e divido pela soma do E mais F. Então, tudo que eu faço de um lado, eu repito do outro, com tranquilidade e resolvo o exercício. Outra situação, eu poderia inverter, colocar a soma em cima e indicar o segmento específico na parte de baixo. Então a ordem não importa, se você vai colocar no numerador ou no denominador. A única coisa que você tem que observar é o formato da ação. A mesma ação que você estabeleceu em um, você tem que manter em outros. Você não pode estabelecer uma ação num determinado segmento e nos demais você inverter o processo. Tem que ser correspondente e equivalente à ação, ok? Então eu somei A mais B e dividi por B. Tranquilo. Então eu vou somar C mais D e vou dividir por D. Eu não posso dividir por C, porque quem é o correspondente de B? É o D. Se eu dividir por B aqui, eu tenho que dividir pelo correspondente dele lá, que é o D. Somei E mais F, tudo bem. Divido por quem? Por F, porque F é o correspondente do B. Entendem isso? Beleza. Bom, agora eu vou reforçar mais uma vez que a inversão ela não é correta. Então, se eu pego o A e divido pelo E, olha só, posso fazer isso? Posso, sem problema nenhum. Eu vou pegar o F e dividir pelo B? Errado. Por que eu não posso fazer isso? Porque eu estou dividindo um segmento da reta T2 pelo segmento correspondente da reta T. Olha só, digamos assim, a ordenação que você colocou. Você pegou um segmento da reta T2, está dividindo pelo segmento correspondente da reta T. Até aí não tem problema nenhum. Você escolheu isso, beleza. Só que do outro lado da igualdade, você tem que repetir o mesmo processo. Você vai dividir o segmento da reta T2, porque a reta T2 está em cima, a reta T está embaixo. Quem está em cima? T2, que é o A. O A representa o segmento de T2. E embaixo está o E. O E representa o segmento de T. Então é T2 dividido por T. E isso tem que ocorrer do outro lado. E o que aconteceu do outro lado? Inverteu. Ficou exatamente T sobre T2, sendo que era T2 sobre T. Isso não pode ser feito. A mesma coisa aconteceu aqui, ó. A dividido por B e depois, ao invés de C sobre D, ficou D sobre C. Minhas amigas, eu sou o professor lá que
Inicialmente eu peço licença para vocês, eu peço desculpa, pois eu interrompi os seus estudos, mas o propósito desse vídeo no YouTube ele é para divulgar o nosso trabalho, é para que o aluno se depare com os nossos professores, com a nossa metodologia. Papo sério, esse curso nosso aqui é super atualizado, ele é ponto a ponto do edital, esse curso aqui você pode ter absoluta certeza que aqui você vai conseguir adquirir todo o conhecimento necessário suficiente para aprovação. Essa aula representa apenas 30% da aula, 30% da aula. Se você quiser assistir os 70% restante, quer ter o PDF dessa videoaula, se você deseja ainda, tá? Deseja ainda estudar pelo nosso Personal Coach, que é a nossa metodologia, investimento, olha só, super promoção, não tem desculpa, apenas uma parcela de R$ 159,90. Vai ser o seu melhor investimento, vai ser um excelente custo-benefício, a aprendizagem que você vai ter. E como disse, aqui tem um conteúdo necessário para que você seja aprovado no concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o cargo de oficial de justiça. Então espero vocês aqui na LAC. Valeu, tchau, tchau.